a nossa dor aqui na terra pode aliviar as dores das almas do purgatório, dos nossos entes queridos, ou só as orações? Ou é só uma pergunta? Outra pergunta, no dia do juízo final, todos os nossos pecados pessoais e ocultos serão revelados? Ou só aqueles pecados públicos? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, especialmente aqueles que nos acompanham com tanta frequência. Tenho recebido seus comentários, dúvidas, perguntas, e isso é excelente. Isso mostra todo o interesse neste apostolado que vai crescendo, graças a Deus, dia a dia mais, está se expandindo já para 3 países. Se Deus quiser, daqui a pouco já recebi outros convites, outros pedidos. Na medida em que Nossa Senhora e os Santos Anjos nos ajudarem, isso vai acontecer. Bem-vindos também àqueles que estão chegando agora. Nosso canal tem como objetivo conhecermos sempre mais, nos aprofundarmos na doutrina sobre os anjos, em pontos da doutrina católica, e aprendermos sobretudo como atrair a ação angélica e afastar a influência do demônio em nosso dia a dia. Bom, hoje, na nossa sexta-feira de perguntas e respostas, então, eu começo pela dona Roseli, que diz o seguinte: aprendi que devemos oferecer nossas dores ao Imaculado Coração de Maria em sufrágio das almas do purgatório. Isso é certo? Bom, dona Roseli, em resumo, é o seguinte: as nossas orações, o que elas fazem? Elas alcançam graças de Deus, elas pedem que Deus nos dê graças. Agora, toda a boa obra, veja, ela tem, se a pessoa estiver em estado de graça, se ela estiver na graça de Deus, se ela não estiver, portanto, em estado de pecado mortal, toda obra ela tem 3 valores, né? Um é o valor meritório. Toda boa obra, e portanto também o sofrimento bem levado, a aceitação do sofrimento, ela nos alcança mais méritos para o céu. O grau de glória e felicidade no céu será maior por causa daquele bom ato. Esse é o valor meritório da nossa boa ação, ou da aceitação do sofrimento, que é uma boa ação e talvez das melhores. Segundo, toda boa obra, e portanto também, repito, o sofrimento bem aceito, bem levado, ou a mortificação, inclusive, que a gente busca fazer, ela tem também um segundo valor, que é o valor expiatório, que é de corrigir, né, as penas temporais devidas ao pecado. Coisas que a gente teria que pagar no purgatório e que, fazendo nesta terra uma boa obra, ou aceitando bem o sofrimento, a gente apaga parte, pelo menos, daquela pena que nós teríamos que pagar no purgatório. Esse é o valor expiatório das nossas ações. E um terceiro valor é o valor impetratório. O que é impetrar? É conseguir de Deus graças. Ou seja, a boa obra tem também um valor de oração. Isso que quer dizer impetratório. Alcança de Deus novos favores, novas graças. E, portanto, o que a senhora está dizendo faz todo sentido, sobretudo porque se nós oferecermos por meio do Imaculado Coração de Maria, nós temos certeza de que Deus aceitará bem. Porque tudo que ela pede, Deus Nosso Senhor obtém. O que os santos chamam Nossa Senhora, ela não é Deus, evidentemente, ela não é infinita, mas ela é incomensurável, não dá para medir. E Deus deu a ela tudo aquilo que Deus tem por natureza, Jesus Cristo tem por natureza, deu a ela por graça. Ou seja, ela normalmente não teria, porque ela não é Deus, mas ela recebeu dons inimagináveis. Um deles é a onipotência. Eu repito, não é que Nossa Senhora é onipotente de si, mas ela, tudo o que ela pede, ela obtém. Então os santos chamam de onipotência suplicante, né? Bom, eu já estou vendo algum protestante entrando no canal. Mas onde é que está isso na Bíblia? Eu disse, bom, leia primeiro o Magnificat, que está na Bíblia. Magnificat, quando Nossa Senhora visita Santa Isabel, leia e depois nós discutimos, tá bom? O senhor Paulo diz o seguinte: e os pedidos que por intermédio de Maria fazemos pelas almas do pai e da mãe, vale também, somos atendidos? Eu acredito, sim. A resposta é a mesma, senhor Paulo. Sim, evidentemente que sim. Com essa distinção, que é a seguinte: as nossas boas obras, elas só têm valor sobrenatural se nós estivermos em estado de graça. Agora, as orações, nós podemos fazer
até se nós tivermos a infelicidade de estarmos em pecado mortal. Não é? A oração, ela alcança de Deus, inclusive, a própria conversão. Bom, outra pergunta. O que vai acontecer com as pessoas que morreram e foram para o purgatório um dia antes da ressurreição e do juízo final? Vão passar apenas um dia no purgatório? Diz, a resposta é sim, se nós contarmos pelo tempo da Terra, sim. Não é? O que acontece é que quando houver o juízo final, fechou o purgatório. Aí já é selado. Aí todos vão definitivamente para o céu ou para o inferno. E quando eu digo definitivamente, quer dizer aqueles que tiverem morrido naquela ocasião. Porque quem já foi, aqueles cuja alma já foi para o céu ou para o inferno, eles não, no dia do juízo final isso não muda, não. A pessoa que entra no inferno será por toda a eternidade, a pessoa que entra no céu será por toda a eternidade, e a pessoa que entra no purgatório, no máximo vai ficar até o dia do juízo final. Bom, Dona Josiane, aqui um relato que eu agradeço muito, muitas graças recebidas através desse apostolado. Veja só, eu digo isso não é para nos engrandecer, mas é para agradecer os padres, os sacerdotes que toda sexta-feira celebram uma Santa Missa, e os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que contribuem com esse apostolado e tornam ele possível. Seria impossível fazer isso sem essas ajudas de todos os voluntários que não aparecem, mas que estão nas campanhas que nós fazemos nas ruas, que estão na preparação do material, na resposta aos comentários, as mensagens por e-mail, etc. Dona Josiana então diz o seguinte: o seu canal me trouxe de volta à vida, o canal dos Santos Anjos me trouxe de volta à vida. Pedi ao meu anjo que me encaminhasse para a retidão depois de anos de uma vida espiritual morna. Ele me pegou pelas mãos e mostrou este canal imediatamente. Ser instrumentos dos Santos Anjos é uma honra enorme. Dona Jane diz: bom dia. Através do apostolado dos Santos Anjos, aprendi a conviver com mais intimidade com o meu anjo da guarda. É incrível como ele me auxilia, inspira e defende. Que Nossa Senhora o recompense grandemente. Salve Maria. Dona Jane, muito obrigado. Bom, e aqui uma outra pergunta, e depois nós vamos para a pergunta sobre o juízo final, sobre o paraíso e sobre o juízo final. Dona Verônica faz uma pergunta pessoal para mim. Daniel, você vê os anjos? Eles falam com você? Como é a sua experiência com eles? Bom, eu vou dizer uma coisa que aparentemente está errada, depois eu vou explicar. Eu disse, graças a Deus, eu nunca vi o meu anjo da guarda. Em que sentido que eu digo isso? É que a grande parte das pessoas não tem visões ou revelações. São fenômenos raros que Deus faz. E normalmente quando Deus aparece para alguém, não é para o benefício só daquele alguém, mas é para o bem de terceiros. Só que, o que acontece? Nessa era da imagem, civilização da imagem, nessa era de Hollywood, nessa era em que a gente tende a acreditar só naquilo que a gente sente diretamente, se nós temos uma fé viva e, pela virtude da fé, nós cremos firmemente nas verdades que Deus revelou, nós temos um mérito que é maior do que se nós víssemos isso diretamente. Então, se eu, pela doutrina católica, pela fé católica, que é a única fé verdadeira, do único Deus verdadeiro, se eu creio verdadeiramente, eu não preciso ver, porque a fé, e além do que, se eu não vejo, eu tenho um mérito maior no céu pelo mérito da fé. Agora, eu sei que houve almas privilegiadas que viram. Eu nunca vi diretamente, nunca tive uma aparição, uma coisa. Entretanto, eu tenho, e tenho a alegria de dizer que eu tenho continuamente, mas continuamente, percebendo a interferência do anjo da guarda em minha vida. E eu creio que vários de vocês têm também. Inclusive, coisas até pequenas. Por exemplo, a gente está no carro, certo? Está dirigindo, e está cheio de solicitações para o pecado hoje em dia, outdoors, lojas que a gente vai, e tem lá figuras imorais. De repente, aparece uma motocicleta pelo lado, a gente tem que desviar, e é uma coisa que normalmente não aconteceria porque a rua estava vazia. A gente vê, puxa, isso me fez desviar daquele pensamento ruim que estava me vindo, aquela tentação. Será que isso não foi o anjo da guarda? De repente, outra coisa assim. Ou
coisas que a gente não pode esquecer. Está saindo de casa, esqueceu um documento importante para um encontro importante que vai ter. De repente, do nada, a gente, se lembra, na hora certa, volta, está ali o documento. Até em coisas corriqueiras assim, se a gente recorre, são duas coisas. Se nós rezamos muito ao anjo da guarda, e segundo, se nós temos um mínimo de recolhimento da alma, a gente não está o tempo inteiro disperso, o tempo inteiro vendo vídeo, o tempo inteiro no telefone, o tempo inteiro, isso nos ajuda a ver o que está acontecendo. Eu tenho certeza que com todos vocês acontece isso. Agora, com alguns, pode ser que não percebam por causa da dissipação, por causa da distração contínua que é a vida moderna. Se prestarem atenção, vão perceber muito mais o auxílio do anjo da guarda, especialmente naquilo que concerne a prática da virtude. Aquilo que está relacionado com nós não cairmos no pecado, o anjo tem muito mais ação do que a gente pode imaginar. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber coisas que não se explicam por si. Quando a coisa não se explica por si, ali nós temos um indício, pelo menos, da ação do anjo da guarda. E é isso que eu tenho, graças a Deus, continuamente, sem ter nada de extraordinário. E isso eu digo, graças a Deus, nesse sentido, é que, com isso, nós podemos fazer o apostolado daquilo que vale para todos. Não só para os grandes místicos, mas que vale para todos. Essa devoção ao anjo da guarda, nascida da fé, nascida da esperança e nascida do amor de Deus, da caridade. E isso nós todos podemos ter acesso desde já. Né? Bom, espero que com isso eu responda essa pergunta pessoal. Vamos para as 3 últimas perguntas. Alguém pergunta, eu não consigo ver aqui o nome inteiro da pessoa. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram o fruto proibido. Mas quando estivermos no paraíso, essa árvore do fruto proibido ainda estará lá? Estaremos novamente correndo o perigo do pecado contra Deus e ver novamente toda a história se repetir? A derrota do mal com a vitória de Jesus na cruz também destruiu essa árvore que estava no paraíso? Bom, aqui é preciso distinguir 2 coisas. Primeiro, o paraíso de que fala o Gênesis é o paraíso terrestre, não é o céu, certo? É o paraíso terrestre, não é o céu. O paraíso celeste, esse é o céu, que também será físico, né? Os doutores chamam de céu empíreo. Também o céu é um lugar material, inclusive, né? É um lugar espetacular que tem matéria. Nós tivemos vários vídeos sobre isso no canal, recomendo que vejam. Mas esse paraíso da árvore do bem e do mal não é o céu, é o paraíso terrestre, onde está, segundo a Sagrada Escritura, Elias e Enoque. Estão lá, ainda não morreram, são as 2 pessoas na história que, por um milagre de Deus, vão ficar vivas até o fim do mundo, vão desafiar o anticristo, vão ser mortas pelo anticristo e vão ressuscitar com todos no fim do mundo, logo depois. Mas não se trata do paraíso celeste. Agora, ainda que se tratasse, essa árvore da vida, do bem e do mal, etc., não é um totem, não é um talismã. Foi algo colocado por Deus para a prova de Adão e Eva. Para a prova. Como nós já teremos no fim do mundo passado pela prova, ou quando termina a nossa vida, no dia da nossa morte, nós não temos mais a possibilidade de pecar. Nem temos mais a possibilidade de nos converter se tivermos em estado de pecado mortal. Porque ali a nossa vontade ficou fixa, onde nós morremos, no momento da nossa morte. Agora, portanto, ainda que tivesse essa árvore, nós já teríamos passado pelo estado de prova e, portanto, a árvore, ainda que houvesse, não teria o efeito, porque passou o período da prova. Espero que esteja claro. Vamos para a penúltima pergunta. Quando uma jovem, Sr. Adriano, quando uma jovem decide seguir a carreira religiosa, ela também recebe o auxílio de mais um anjo que a acompanhará, além do seu próprio anjo da guarda, assim como acontece com jovens que seguem o sacerdócio? Disse o Adriano, eu não tenho como saber com certeza absoluta cada caso. Uma coisa nós podemos ter a convicção, que é a seguinte: todos nós temos um anjo da guarda. E as ordens religiosas têm o seu próprio anjo da guarda, são os anjos das instituições. Então, tanto o anjo da guarda dela, pessoal,
quanto o anjo da guarda da ordem religiosa a assistirão muito especialmente, sem considerar o anjo da guarda da cidade, o anjo da guarda da província ou do estado, o anjo da guarda do país. Agora, existem algumas revelações particulares que falam, o senhor tem toda a razão, falam de que tem um anjo da guarda, ou um arcanjo até, que acompanham as pessoas que têm vocação especial, como sacerdócio, como religioso. Existe até uma revelação particular de que aqueles que fazem a sua consagração de acordo com o método de São Luís Maria Grande de Montfort, ou seja, a escravidão de amor a Maria Santíssima, receberiam, de acordo com essa revelação, um arcanjo da guarda. Isso eu acredito, porque a gente vê as consequências. Agora, não temos como saber a 100% porque não está na revelação. No entanto, é uma possibilidade. E essa possibilidade está sim na Bíblia, está na revelação. Né? E, portanto, eu, pessoalmente, acredito e não há nenhum óbice a que se acredite nisso. E, por fim, Dona Ivani pergunta o seguinte: sempre tive curiosidade de saber isso. No juízo final, se o bem que fizermos se tornará claro perante todos e os nossos erros, os nossos pecados também serão expostos? Dona Ivani, eu acho uma pergunta muito boa, e quando eu estava pesquisando um pouco para dar resposta à senhora, eu achei um trecho que eu tinha lido há muitos anos, do Catecismo Romano do Concílio de Trento, que fala especificamente sobre isso. E a resposta é sim, os nossos pecados serão revelados. E eu tenho aqui, e a razão é a seguinte, é que todo pecado, assim como todo ato de virtude, tem consequência. Seja para os outros, seja para mim mesmo. Uma pessoa, para usar um exemplo extremo, uma pessoa que rouba, a segunda vez é mais fácil, a primeira vez é mais difícil, mas a segunda vez que ela vai roubar, ela já tá, a alma dela já está amortecida, né, para aceitar aquele pecado, para aceitar cair naquela tentação. Então, o primeiro pecado de roubo teve uma consequência para ela. E no juízo final, uma das coisas que vão ser consideradas e uma das necessidades para o juízo final é que se julgue todos os pecados de consequência, ou seja, a consequência de todos os pecados que foram feitos. Agora, como nós saberemos as consequências, nós temos que saber a fonte. E por isso que todos os pecados serão revelados. Agora, como é que isso será se a pessoa já tiver sido julgada e ela já está no céu? Aqui não vai ser um tormento para ela que o pecado dela seja revelado a todos? Isso é o que nós veremos, então. Eu estou usando aqui a ponte da pergunta da senhora. É o que nós veremos na segunda-feira. Farei um vídeo só sobre isso. Eu apenas queria dar uma curta resposta aqui para a senhora. E na segunda-feira a gente vê com mais calma, que é o que está no catecismo. Né? Diz assim: na presença de Cristo, que é a própria verdade, será revelada a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as últimas consequências o bem que cada pessoa fez ou deixou de fazer durante a sua vida terrena. Portanto, o bem e o pecado. Então serão trazidos à luz a conduta de cada um e o segredo dos corações. Será um momento em que o segredo dos corações serão revelados diante de todos os homens de toda a história. Então os detalhes sobre isso nós veremos na segunda-feira que vem, porque o vídeo já está ficando longo e nós temos que encerrar por aqui. Peço as orações. Lembro que hoje está sendo celebrada a Santa Missa, hoje de manhã, celebrada a Santa Missa por todos aqueles que colocaram suas intenções e, sobretudo, pelos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser.